Meus caros irmãos e irmãs, hoje estamos refletindo sobre duas grandes figuras da Igreja, São Pedro e São Paulo. Estaremos celebrando no próximo domingo o dia desses dois grandes apóstolos. Na verdade, o dia certo seria 29 de junho, mas é transferida sempre para o domingo seguinte, tendo em vista a importância da festa. E o texto do Evangelho está em Mateus 16, 13 a 19, e que diz o seguinte: Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, então, esse próximo domingo, nós estaremos lembrando esses dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. Eles ensinaram com as suas pregações e também com o testemunho de vida. Em Roma, Pedro foi crucificado. Também em Roma, Paulo foi decapitado. Pedro, em primeiro lugar, é aquele que confessa a sua fé em Cristo, conforme acabamos de ver no Evangelho. Então Pedro vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Interessante que essa mesma expressão nós vamos encontrar no momento em que Jesus morre na cruz. O centurião romano também manifesta, dizendo: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Mas, contudo, essa solenidade de São Pedro e São Paulo traz para nós muitos ensinamentos. Em primeiro lugar, o exemplo deles deve ser imitado por cada um de nós. A Igreja, assim como no passado, precisa de pessoas que saibam testemunhar esse amor por Jesus Cristo, como fez São Pedro, como fez São Paulo. E ambos deram a vida por Cristo. E ambos também escreveram inúmeras cartas evangelizando, sobretudo São Paulo, o apóstolo dos gentios, que não cansava de anunciar Jesus Cristo, não cansava de dizer, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então essas frases tão fortes de São Paulo devem ter eco em cada um de nós, sermos também anunciadores do Cristo, assim como fizeram São Pedro e São Paulo. Hoje também, mais uma vez, possamos pedir a Nosso Senhor, que suscite na Igreja muitos outros apóstolos, que saibam anunciar também Jesus Cristo a tantas pessoas. Mas uma frase do Evangelho de hoje também chama a nossa atenção.
Quando Jesus Cristo então fala com Pedro, né, que foi o Espírito Santo, né, que revelou a ele, né, reconhecendo Cristo, né, foi meu Pai, foi Deus que revelou a ele esse reconhecimento de Jesus Cristo como o Filho de Deus vivo, né? Tu és o Cristo. Agora, a gente percebe aqui a diferença. Enquanto que para as outras pessoas, Jesus, como de fato era um grande profeta, mas para Pedro, Jesus é o Filho de Deus vivo. E por isso, então, aqui temos esse momento importante também, que Pedro é constituído, então, o primado, né? Ele dá a ele as chaves do reino de Deus. E essa expressão aqui no plural, né, chaves, é porque no passado, aquele que era responsável pelo palácio cuidava das chaves. Então, a chave da entrada e a chave também da saída. Então, a mesma coisa nós podemos dizer isso. Pedro é o responsável pela entrada e pela saída, né? E ao mesmo tempo, Pedro é aquele que manifesta aqui que foi o escolhido. E aí Jesus não volta atrás, mesmo com a fragilidade de Pedro, vindo a negar o Cristo por 3 vezes por ocasião, né, da sua condenação. No final também, né, o próprio Cristo volta a confirmar Pedro, quando após a ressurreição ele encontra com os apóstolos e ele ali naquele momento, né, após uma pesca infrutífera, né, no primeiro momento, mas depois a pesca infrutífera torna-se uma pesca milagrosa, Jesus vai perguntar a Pedro também por 3 vezes, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes tudo, né? Tu sabes que eu te amo. Antes, porém, Pedro diz, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, né? Mas Jesus diz a ele, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então cabe a Pedro essa responsabilidade de aqui na terra ser o vigário de Cristo. Que possamos também hoje lembrar do Papa, ele que tem a missão de ser o sucessor de Pedro, que ele possa também, com sabedoria, conduzir a sua igreja e que ele possa também suscitar na igreja novos seguidores, novos apóstolos, novos operários da vinha do Senhor, assim como aconteceu com Pedro, assim como aconteceu com Paulo, possa suscitar então muitos e muitos para sequenciar esta evangelização que na verdade nunca termina, sempre há necessidade de novos operários. Peçamos agora então que o Senhor suscita também em nós o dom da perseverança para que possamos continuar nessa missão com coragem e alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.